Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, se sintam acolhidos na nossa família Sena, nossa casa de oração. Todos sejam bem-vindos a mais essa oportunidade aqui de trabalho. Se tiver alguém pela primeira vez na nossa casa, também se sinta acolhido, receba as nossas boas-vindas. E se tiver interesse de conhecer os nossos trabalhos, pode se dirigir até a biblioteca, que nós passamos todas as nossas atividades. Bom, meus irmãos, sempre eu gosto de lembrar que quando nós adentramos numa casa de oração, nos programamos, o plano espiritual ele já trabalhou nas nossas necessidades. Ele já sabe do que precisamos, do nosso merecimento. Os nossos anjos da guarda e guias protetores já conversaram com os guias espirituais e protetores dessa casa para que todo o trabalho seja dirigido em prol das pessoas que estão aqui hoje. E é sempre bom, a gente chega na correria, a gente começar a acalmar os nossos pensamentos, acalmar os nossos sentimentos, largar um pouquinho das coisas materiais lá fora. E para isso a gente começa fazendo uma leitura, para que vocês acompanhem o pensamento e já comecem a internalizar essas energias do ambiente. A nossa irmã Carmen, então, vai fazer a leitura e eu convido vocês a acompanharem o pensamento. Bom dia. Bom dia. Do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, do Espírito Divino. O som. Porque se a trombeta der sumido incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo, 1 Coríntios. Ninguém julgue ser necessários grandes cataclismos para que se efetue a modificação de planos de criatura. O homem pode mudar-se de esfera sem alarido cósmico, e as zonas superiores e inferiores representam graus de vida na escala do infinito. Elevação e queda diante da própria consciência constitui impulso para cima ou para baixo num campo ilimitado de manifestações do espírito imperecível. Toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. É imprescindível a preparação de cada um para a subida espiritual. É natural, portanto, que os vanguardeiros sejam porta-vozes a todos aqueles que acompanham o trabalho de melhoria aglomerados em multidão. Eis porque, personificado no discípulo do Evangelho, a trombeta viva do Cristo, dele devemos esperar avisos seguros. Em quase todos os lugares, observamos um instrumento de sons incertos que dão notícia de serviço a fazer, mas não revelam caminhos justos. Na maioria dos núcleos do cristianismo renascente, deparam-se nos trabalhadores altamente dotados de luz espiritual, que duvidam de si mesmos, companheiros valiosos cuja fé somente vibra em descontínuas fulgurações. É necessário compreender, porém, que o som incerto não atende ao roteiro exato, serve para despertar, mas não fornece orientação. Os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Sabemos que, coletivamente, permanecem todos empenhados em servir. Entretanto, ninguém ouvide a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre, para que a interferência individual não se faça nota dissonante no sublime concerto do serviço redentor. Convido a todos, então, nesse momento, juntos, elevarmos o nosso pensamento ao grande Pai Criador. Que possamos trazer em nossa mente a figura do Mestre Jesus, com o seu semblante calmo, sereno, nos transmitindo a paz, a tranquilidade. Mestre amado, através
através da permissão do grande Pai Criador. Tu viestes nos mostrar o caminho da verdade, o caminho da vida. Estás nos guiando nessa caminhada, onde seremos levados à felicidade quando atingirmos a nossa perfeição. Nesse instante, Mestre querido, pedimos que nos abrace, que nos acolha. Em nome do Pai, Tu estás aqui para nos renovar as forças, as energias. Que nessa manhã, cada um de nós, com seus propósitos, estão sendo amparados pelo plano espiritual através da Tua coordenação. Que todos esses conhecimentos que vamos adquirir nessa manhã de hoje possam fazer frutos em nosso espírito, em nossa alma. E que possamos nos renovar para o melhor, a cada dia, a cada instante, buscando o progresso espiritual. Dessa forma, Mestre amado, pedimos o vosso amparo durante essa manhã, dirigindo esse trabalho e nos amparando a todos. Muito obrigada, Mestre amado, e nos acompanhe. Que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje, mais uma vez, nós temos a honra de contar com a participação do nosso irmão Elsomar. Ele vem representando o Centro Espírita CEPAC, Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, lá da Água Verde. Não é a primeira vez que ele vem à nossa casa, eu passo a palavra para ele. Que Jesus o ampare nessa palestra de hoje, que nós possamos todos ser guiados no entendimento. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estar aqui novamente, numa manhã fria de domingo. Eu até comentei com minha esposa, que aqui está presente, e falei, puxa, como está frio, talvez não encha a casa. Parece que vai faltar lugares para que todos se sentem, mas que bom que aqui estamos, porque o assunto da manhã de hoje, capítulo 18 de A Gênese, a última obra da codificação, lançada em 1868, e que neste ano de 2018 completa 150 anos do seu lançamento. São chegados os tempos, a nova era. E olhando para os nossos amigos aqui presentes, casa cheia, estamos falando do plano físico. Imaginamos que também no plano espiritual esteja um grande número de amigos presentes, buscando os ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. E olhando toda essa plateia, todo esse público de amigos interessados em buscar um novo caminho, nessa nova fase em que se apresenta a nossa evolução, nós pensamos e dizemos assim: quantas flores parece um jardim. Quão lindo é assim, sem lágrimas de dores. Quanta beleza, quanta luz, quanto amor. Vamos seguindo Jesus, seja onde for. Almas alegres e em uníssono, uma oração ao próximo, como a claridade de um fósforo a iluminar a escuridão. E a Deus, que não mais se nega, agora podemos amar. Vamos juntos apalmilhar esta estrada de redenção. Tendo o trabalho por oração, podemos agora caminhar, sem de novo titubear na atual
encarnação. Vamos distribuir as flores de uma nova era. É primavera. É primavera. E diz assim em a Gênese: são chegados os tempos, dizem-no, de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Muitos de nós acreditamos que essa regeneração virá pela destruição pura e simples de tudo o que se nos apresenta. Dizem que o fim do mundo está próximo. E num determinado sentido, sim, está próximo. Mas não há destruição. Há renovação, há regeneração. Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Tudo se transforma. Os seres vivos se transformam, o planeta se transforma, os costumes se transformam. Nós nos transformamos. É esse o convite da vida incessante que não acaba jamais, trazida por inúmeros benfeitores da humanidade, exemplificadas pelo Mestre Jesus e relembradas e esclarecidas em sua plenitude pela consoladora doutrina espírita. E o Mestre veio, e veio novamente para relembrar estes ensinos. O espírito imortal não perece. Aprenderemos, evoluiremos, mas não a fim. A vida continua. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Vemos lá em o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, dita pelo próprio Espírito de verdade. Muitos dizem que o mundo é dos espertos. O meigo Rabi da Galileia disse assim: os brandos e os pacíficos herdarão a terra. E entre os incautos dos tempos de hoje e as palavras do Mestre, ficamos com as palavras dele. Os brandos e os pacíficos herdarão a terra. Os justos, os bem-aventurados, os pobres de espírito, de coração limpo, estes é que herdarão a terra. Mas é preciso que haja renovação em todos os sentidos e em amplo sentido da humanidade que aqui se apresenta no plano terrestre. E de duas maneiras se executa esse duplo progresso. Uma lenta, gradual e insensível, que a gente só consegue perceber olhando a nossa história ao longo dos tempos. E uma outra, caracterizada por mudanças bruscas, tais os cataclismas naturais, os de ordem moral, social, política e religiosa. Estas são mais perceptíveis e aos olhos do vulgo, como diz a codificação, parece que tudo perece, que está em caos. Em verdade não é. Todo período de transformação é precedido por uma crise. E quanto maior a transformação, maior é a crise. Pois que é preciso expurgar tudo aquilo que prejudica e que faz mal e que não condiz mais com o estado moral em que a humanidade se apresenta.
Na questão 783 de O Livro dos Espíritos, vemos assim: segue sempre a marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Há o progresso regular e lento, que resulta da própria força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Ao longo de bilhões de anos, como esclarecido por Emmanuel, pelas santas mãos de Chico Xavier, em A Caminho da Luz. Numerosos períodos de transformação, onde parecia aos nossos olhos haver o caos. E a espiritualidade, sob a direção do Mestre, preparava uma escola a nós outros. Esse foi o progresso que se apresentou lenta, regularmente. Mas de tempos em tempos encontramos alguns cataclismas de ordem natural, de ordem física, de ordem moral. As transformações que aos nossos olhos parecem guerra, uma revolta da natureza, na realidade, são períodos de transformação em que somos chamados todos nós também a participarmos deles. Pois que se não nos coadunarmos com esse período de transformação e não nos transformarmos, ficaremos para trás. Naturalmente teremos outras oportunidades, mas a esta oportunidade perderemos. Tal como o orgulhoso senador romano Públio Lentulus, em há 2000 anos, em que está diante do Mestre. E o Mestre diz a ele: orgulhoso senador romano, cabe a tu, Públio, decidir se vai me seguir hoje ou daqui a alguns séculos. Naquela existência, o nobre amigo de altos valores do coração titubeou. 50 anos depois ele retorna como escravo Nestório e começa seu processo de redenção até chegar à condição de um espírito benfeitor e dirigente dos trabalhos de Chico Xavier, como o nobre espírito Emmanuel, que ditou a mensagem que a amiga acabou de ler agora, do Vinha de Luz. Precisou do concurso do tempo e do esforço próprio para fazer florescer dentro dele, dentro do seu coração, as flores do Evangelho vivo do Mestre e trazê-las até nós. Houve um processo de mudança íntimo dele e, naturalmente, alguns processos dolorosos que permitiram essa transformação. E como ela ocorre no planeta, no cosmos, nas sociedades, ocorre também no nosso íntimo. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as sociais, germinam durante séculos e rompem subitamente e produzem o desmoronamento do edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Diz uma outra amiga palestrante que numa determinada época da humanidade era permitido as pessoas portarem espadas em sociedade. Mas diz que os nobres, segundo a lei deles, tinham a permissão de usar uma espada de tamanho maior e os plebeus de uma espada de tamanho menor. No ano de 2018 isso não tem o menor sentido. A luta pelo desarmamento, não só físico, mas moral. A paz é a espada trazida pelo Mestre.
o amor é a espada trazida por ele. E quando ele diz que veio trazer a divisão, é a divisão de conceitos equivocados nossos, condizentes com o passado que já ficou para trás, mas que já não condiz com o estado atual da humanidade. Muitos não concordam, muitos não aceitam, muitos não querem. Nem por isso Deus vai mudar uma vírgula sequer das suas leis perfeitas e imutáveis. O progresso veio para todos nós e cabe a cada um de nós segui-lo agora ou mais tarde. Mas seguiremos seguramente. A ele, a essa lei do progresso, não escaparemos. Do fato de ser inevitável, porque é da natureza o movimento progressivo da humanidade, não se segue que Deus lhe seja indiferente. E que depois de ter estabelecido as leis, se haja recolhido a inação, deixando que as coisas caminhem por si sós. Vamos recordar as palavras do Mestre que diz: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Deus continua trabalhando perpetuamente. Os benfeitores da humanidade também. E é um engano da nossa parte achar que, ao desencarnar, vamos descansar. Vai mudar o trabalho, vamos corrigir rotas e caminhos, refletir sobre aquilo que fizemos de bom e aquilo que não foi tão bom assim. E naturalmente continuaremos trabalhando, pois que o Pai trabalha. E nós deveremos continuar trabalhando também. Deus, pois, vela incessantemente pela execução das suas leis. Temos os trabalhadores do bem em todas as esferas de ação, nos dois planos da vida. Esclarecedora a doutrina espírita a esse respeito. Não temos trabalhadores do bem socorristas só no plano físico, não. Pelo contrário, somos dirigidos e orientados pela espiritualidade que dirige os rumos da humanidade, nos mais diversos graus de hierarquia, de ordem moral, e que não é um papel, uma medalha, um diploma que garante. O nobre amigo André Luiz, ao chegar ao plano espiritual, perdeu o seu diploma conquistado aqui na Terra de médico e reiniciou o seu aprendizado na verdadeira medicina, que é a medicina da alma. A nós também está reservada essa reformulação de conceitos, diplomas e aprendizados contínuos e permanentes. Mas resta a nós ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhes assegurem o bem-estar moral. É um processo pessoal e intransferível. Por mais que roguemos ao nosso amigo que vá até a casa espírita, ao templo religioso, e que lembre de nós em suas orações e em seus pedidos, se de nossa parte não tomarmos as rédeas da situação das nossas vidas, o processo de transformação não se dará. Ele é pessoal e intransferível. Se não vejamos o caso da nossa amiga adúltera, que é levada à lapidação pelos fariseus orgulhosos e que não percebiam a trave no seu olho, mas que enxergavam um cisco no olho do outro. Jesus, após ficar a sós com ela, pergunta-lhe: mulher, onde estão aqueles que te condenaram? E ela disse: foram, Senhor. E observemos a fala do Mestre. Ele diz assim: nem eu, tampouco te condeno. Vejamos que o Mestre não fez absolutamente nada que não esclarecê-la e consolá-la. E disse assim: vá e não peques mais.
para que algo de pior não te venha a acontecer. Mas todo o trabalho de redenção desse espírito coube a ela. O mestre acompanhou, sim, orientou, dirigiu e amparou. Mas todo o trabalho de reconstrução da sua jornada coube a ela. Ele não fez nada por ela, porque senão, aonde estaria o seu mérito? Acompanhou, como disse a Ana em sua oração, estendeu seus braços, acolheu, estava junto. Disse o mestre que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, aí estaria. E quando a gente se reúne em prece, mesmo que achemos que nos encontremos sozinhos, temos o nosso anjo da guarda. E eu sempre brinco com o pessoal, estamos em 2. Deu quórum, o mestre aí está. O mestre aí está. Então, no nosso evangelho, no lar, mesmo que estejamos sozinhos, vamos ler uma passagem evangélica em voz alta, meditar sobre ela, pois que o mestre está ao nosso lado. E resta a nós realizarmos esse progresso que se inicia dentro dos nossos corações e deve refletir-se em nossas ações no dia a dia, pois que o Evangelho não é algo místico e que deva ser fechado ao fim da leitura e guardado nas gavetas. Deve estar aberto constantemente e vivido no nosso dia a dia. Essa é a proposta do Mestre. Quanto mais se avança, tanto mais se sente o que falta, aquele vazio da alma, sem que, entretanto, se possa ainda definir claramente o que seja. É isso o efeito do trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. As casas espíritas, os consultórios, os hospitais, os postos de socorro, nas mais diversas esferas, continuam a encher-se de pessoas em busca de um alimento, que o alimento do corpo, que o cuidado com o nosso corpo físico não é capaz de suprir, porque o vazio é o da alma, a sede é a da alma, a fome é a da alma. E isso só se preenche com valores da alma, aqueles trazidos pelo Mestre, de solidariedade, fraternidade e bondade, não só com os nossos próximos, porque Jesus diz assim: se amais apenas os vossos próximos, os vossos amigos, quem sois vós mais que os escribas e os fariseus? Pois que até os criminosos se estimam entre si. Eu vos digo, porém, amai os vossos inimigos, perdoai aqueles que vos ofendem, fazei bem àqueles que vos prejudicam. Deixai de lado os projetos de vingança, de rancor e de ódio que até hoje guiaram a humanidade. A nossa sede é outra, a nossa fome é outra, o alimento que precisamos é outro. E Jesus veio trazer. Surgem desejos, aspirações, que são como que o pressentimento de um estado melhor. Nós fomos criados simples e ignorantes, sim, mas destinados todos nós à perfeição. E recebemos da providência divina aquilo que é absolutamente necessário a esse processo de redenção. Não nos enganemos com o supérfluo, e que a terra há de ficar com ela, que a ferrugem corrói e que o tempo transforma em pó. As nossas aspirações são por algo melhor. O desejo incessante do bom e do belo que nós temos instintivamente dentro dos nossos corações. É isso a que nós aspiramos. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam. Elas naturalmente existem,
continuarão existindo até que tudo se acalme e passe por um novo período de calmaria. Mas são as entranhas da humanidade que se agitam. As revoluções, os cataclismas que se apresentam atualmente são principalmente de ordem moral. O escândalo é necessário, mas ai de quem causar o escândalo? Observaremos sim o equívoco do outro, mas única e exclusivamente no estritamente necessário às nossas próprias reflexões e ao nosso processo de transformação pessoal e íntima. E naturalmente, esses amigos que não se coadunam mais com o estado moral a que a humanidade está chegando, serão, por um processo vibratório mesmo, convidados a se retirarem para um ambiente apropriado ao seu estado psíquico e evolutivo. E aos poucos e serenamente a humanidade progredirá. Lá no item 31 do capítulo 18 de A Gênese, há uma comparação fantástica que Kardec faz com um pelotão, onde a maioria deles é composta de espíritos maus, levianos e zombeteiros. Estes causam perturbação. São mais ou menos em número de 100, mas aos poucos, um se transforma aqui, um sai do pelotão e é substituído por outro, e aos poucos este pelotão vai se transformando de tal forma que vai chegar um tempo que os levianos, os malfeitores, não estarão mais presentes neste pelotão. Será composto por homens de bem e pessoas realmente interessadas no seu processo evolutivo, num ambiente de fraternidade, de carinho e de respeito mútuo. Esse é o processo de regeneração pelo qual, ora, nós passamos. Essa a nova hora, o processo de renovação dos espíritos que aqui nos encontramos. Não quer dizer que necessariamente os espíritos que aqui estão serão substituídos por outros. Nós nos transformaremos pela própria força das coisas e construiremos nós um mundo melhor. Sim, de certo a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas. Processo contínuo de transformação. E cada transformação se assinala por uma crise que é para o gênero humano o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Assim como nós nos transformamos, o ambiente, a sociedade, as suas leis, os seus costumes se transformam. Observemos a história da humanidade ao longo dos tempos. Isso é óbvio, é natural, é perceptível pela pessoa mais simples, que tudo mudou. Que tudo mudou. E por mais que muitos queiram causar perturbação, mudou para melhor. Estamos hoje num ambiente muito melhor do que nos encontrávamos há alguns séculos, algumas décadas e de repente alguns milênios atrás. Nós imaginemos a seguinte situação. Tem um filme de ficção científica chamado A Linha do Tempo, baseado num livro chamado A Linha do Tempo, de Michael Crichton. Não tem nada de espírita na história. Mas acontece o seguinte, por um processo de viagem possibilitado por uma máquina do tempo, eles retornam, uma equipe de arqueólogos, à Idade Média. E é fantástico o choque de culturas, de costumes e de vivências entre espíritos que se encontram em duas épocas distintas do processo evolutivo da humanidade.
Para quem não conhece o autor e nem as suas obras, é o mesmo autor que escreveu Jurassic Park, o Congo. O mesmo autor. Uma história de ficção, e como tal deve ser lida, mas que se a gente tiver um olhar mais cuidadoso com relação a isso, vai ver que apesar de muitos dizerem que atualmente estamos num processo caótico, melhoramos e progredimos sim. Dizem os benfeitores amigos que nos encontramos hoje, e isso naturalmente podemos perceber, no ápice do nosso processo evolutivo. Dizem os amigos, lá nas instruções dos Espíritos em Evangelho segundo o Espiritismo, que somos hoje muito melhores do que 100 anos atrás e que num futuro, daqui a 100 anos, estaremos muito melhor do que hoje e que veremos as coisas de uma forma mais clara, tal como não vemos hoje e tal como não víamos 100 anos atrás. Fiquemos atentos. A humanidade é um ser coletivo, não somos uma ilha, em quem se operam as mesmas revoluções morais, porque passa todo ser individual, com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e as outras de século em século. É isso que os amigos nos esclarecem com relação ao nosso aperfeiçoamento. Somos muito diferentes do que éramos 10 anos atrás. Para falar de um exemplo próprio, 10 anos atrás eu estava chegando na doutrina espírita. E se me perguntassem coisas que hoje eu consigo entender melhor e aceitar um pouquinho melhor, naquela época eu não saberia dizer. Provavelmente seria guiado pela revolta, pela blasfêmia e pela ignorância maior ainda do que a que apresento hoje. Se formos olharmos cada um de nós 10 anos atrás como éramos, somos muito diferentes. Melhoramos pouco, a gente vai dizer, quase que nada, mas melhoramos sim. É preciso que observemos sim as nossas imperfeições, como diz Santo Agostinho lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Olhemos no final do dia se prejudicamos alguém, se fizermos alguma coisa a ela que não gostaríamos que fosse feita a nós. Sim, observemos as nossas imperfeições. Mas não temos só imperfeições, não. Toda rosa não é feita só de espinhos. É feita de cores, de perfume também. Então temos qualidades, todas elas no estado latente, e que um dia virão a florescer, mas pelos cuidados das nossas mãos, das nossas atitudes e atividades no processo de reforma íntima. Seremos cultivados, sim, pelo sublime jardineiro, Mestre Jesus. Mas tem um cultivo íntimo que deve começar em todos nós e que aí sim vai se refletir na nossa família, no nosso bairro, na nossa casa espírita, na cidade, no nosso estado, no país e no mundo e na Via Láctea e no universo. Efeito borboleta. Mas começa aqui. Se não começar aqui, dificilmente vai se processar, e quando se processar, será de forma relativamente dolorosa. Quem quer que haja meditado sobre o Espiritismo e sobre as suas consequências e não o circunscreva à produção de alguns fenômenos, terá compreendido que ele abre à humanidade uma estrada nova e lhe desvenda os horizontes do infinito. Esse é o papel do Consolador prometido. Não se restringe única e exclusivamente sobre os fenômenos ditos espíritas que acontecem e aconteceram desde todas as épocas da humanidade. O que o Espiritismo veio trazer foi a compreensão
sobre estes fenômenos, tirar de sobre eles o véu da ignorância, da superstição e daquilo que era sobrenatural e explicar pelas leis naturais como os fenômenos se realizam. Mas a principal transformação é a do cristianismo redivivo. E aí sim, como está dito aqui em A Gênese, terá compreendido que ele, o Espiritismo, abre à humanidade, não só aos profitentes da doutrina espírita, uma estrada nova, pois que amplia a nossa compreensão com relação ao mundo espiritual, ao ser espiritual que todos nós somos e que continuaremos sendo, e desvenda os horizontes do infinito, pois que a nossa vida não se restringe a esta única existência. E aí sim, amplia-se a nossa compreensão e amplia-se também a nossa responsabilidade, pois aquele que mais tem, que mais sabe, muito mais será cobrado. Já não podemos alegar ignorância e, uma vez colocados os olhos para fora da caverna, como diz o mito de Platão, não deveremos e não poderemos mais voltar a olhar as sombras dentro da caverna, fazendo de conta que aquilo é a realidade. Pois que a realidade acontece lá fora, no mundo espiritual. Estamos imersos, sim, na carne e no plano físico. Mas não somos daqui, nem deste tempo, e nem deste lugar. Estamos de passagem. O homem já não caminha às cegas. Sabe de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. As dúvidas cruciais da humanidade estão respondidas pela doutrina espírita. E aí sim nós temos elementos para iniciarmos o nosso processo de regeneração, para construirmos uma nova era. Como diz uma amiga minha, mineira, agora nós sabemos Dom Covim, Proncovô, Concotô, no belo sotaque mineiro. É isso que a doutrina espírita nos proporciona. Ou, como a gente pode dizer, brincando com a língua inglesa, don't you hide, don't you more. De onde a gente vem, onde a gente mora, para onde a gente vai. Esclarecedora doutrina espírita, que fala todas as línguas, porque fala a língua do amor, porque fala a língua do coração. E os espíritos se compreendem não pelas palavras, pois que elas expressam o pensamento e o sentimento. Nós nos compreendemos pelo que sentimos e pelo que somos. As palavras, os nossos gestos, as nossas realizações físicas são resultado do nosso processo de reforma íntima. E que amplitude dá ao pensamento do homem a certeza, não há mais a dúvida, a certeza da perpetuidade do seu ser espiritual. Essa a fé que o Espiritismo faculta e que doravante será o eixo em torno do qual girará o gênero humano. O gênero humano. Quaisquer que sejam os nossos cultos e as nossas crenças particulares. Pois que o Mestre veio para todos nós, os doentes que precisamos de médico. E a nossa geração que desaparece levará consigo os seus erros e prejuízos, tal como a comparação de Kardec com o pelotão. E a nossa geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional um movimento no sentido do progresso moral que assinalará a nova fase da evolução humana. Olhemos a nossa nova geração que está chegando, as crianças, os jovens, os nossos próprios costumes, que aos poucos se abrandam e se aperfeiçoam. A nova geração marchará
pois que para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Basta um pouquinho do nosso olhar para compreendermos isso. Para que na Terra sejam felizes os homens, é preciso que somente povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, e que somente ao bem se dediquem. Todos teremos as nossas oportunidades. E diz nesse mesmo capítulo da Gênese, que os nossos amigos das regiões inferiores, que estiveram retidos lá por bastante tempo, estão tendo também as suas oportunidades. Se nós tivermos, eu já disse aqui que reencarnar é mais concorrido que o vestibular de medicina e a gente conseguiu a nossa vaguinha, eles também têm direito. Por que não? Por isso, esses processos que nós vemos hoje em dia, de crimes bárbaros, hediondos, de pessoas que nem parecem tanto assim com seres humanos, filhos do mesmo pai, irmãos nossos, e que merecem também a oportunidade de redenção, tais quais nós mesmos merecemos. Mas vai chegar um momento em que só espíritos bons aqui reencarnarão, mas o processo evolutivo continuará nas muitas moradas da casa do Pai. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, nós aqui na Terra, destinado a realizar em breve sensível progresso, verá seus habitantes em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime, que é a lei do amor, reflexo da divindade. Essa a lei que nos guia. Voltando, essa lei que nos guia, como falávamos, que é a lei do amor. E voltamos lá então ao Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 11 fala do amai o vosso próximo como a si mesmo. E diz o Espírito de Verdade, aliás, Fénelon, diz Fénelon, lá no item 9, nas instruções dos Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai-vos, e verei a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão a repousar. Esta a lei que nos guia e que já vemos muito do reflexo dela acontecendo em diversas partes do planeta Terra, do nosso planetinha azul. Independente da crença, do país, da condição social, política ou religiosa, encontramos os ecos dessa era de regeneração em todos os ambientes pelo qual nós circundamos o nosso olhar. E eu procurei, e não precisa ir muito longe, para a gente ver uma dessas situações. As crianças nos surpreendem muito, e hoje eu trouxe para apresentar para a gente a história da Antônia, o comentário da Antônia. Mas se a gente digitar lá no Google, assim, crianças da nova era, a gente vai ver inúmeros vídeos de crianças que mal sabem falar e que trazem conceitos que a gente não sabe, teoricamente, de onde vem. De onde vem? Inúmeros. Eu trouxe o caso da Antônia. Surpreendente, como uma criança fala como se aquilo fosse algo absolutamente natural no entendimento dela. E continua o seu processo de aprendizado. Vamos ver, então, a história da Antônia. Como é que é a história, Vitor? Não entendi. Quando uma pessoa tem uma pessoa, você está tirando foto? Não. Quando uma pessoa não tem uma casa, tem que levar para nossa casa.
Você vai querer suco? De peixe. Não, esse de uva não está aberto ainda. Pode ser esse aqui de peixe, está aberto. Vamos acabar primeiro com o suco de peixe, mas a gente vai estragar o suco de peixe, entendeu? Assim mesmo. Ela dá esse tipo de lição e fala, eu quero suco de uva. Inúmeros casos. É a nova era, a nova geração que está chegando e olha a nossa responsabilidade em darmos oportunidade a que esses espíritos se desenvolvam nessa nova existência de uma forma adequada. Porque imaginem, que espécie de profissional será esse? De mãe, de pai, de político, de empresário, de educador? Que pessoa será essa? Olha a responsabilidade de nós que aqui estamos e olha essa geração que aí está chegando. Aos poucos formaremos um novo batalhão e como diz a música do Roberto Carlos, em A Guerra dos Meninos, e eu saí cantando o meu pequeno hino, quando vi que alguém também cantava. Outros que brincavam mais além, pararam de brincar para vir também. E cada vez crescia mais aquele batalhão de paz, onde já marchavam mais de 100. Nasce o sol, vermelho como fogo, a Deus em prece rogo, no mundo mais amor. Que nasça como esse sol, fazendo um mundo novo, alma pedindo socorro, o velho mundo em estertor. Vem, alvorada de um novo dia, espalhar paz e alegria nos corações sofridos. A Deus, Pai Criador, Jesus, a lei de amor, nosso apelo compungido. Muita paz. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiro queria agradecer a um assunto muito importante, né? Hoje em dia está muito em voga, vai acabar o mundo, porque o Trump está contra o coreano, está contra o russo. Mas, na verdade, como o senhor falou, o que vai acabar não é o mundo, é uma nova era. Vai terminar uma era, a outra. E nós somos muito importantes nesse papel de transformação. Cada um de nós precisa fazer a sua parte, nos transformar. Então, a casa, nossa casa de estudo aqui, ela convida todos nós a essa transformação. Nós temos aqui vários cursos, né, para que as pessoas venham e aprendam o que o mestre nos ensinou, que é o que vai nos fazer nos tornar pessoas melhores. Quem tiver interesse, na quarta-feira a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro que a gente está estudando. Tem outro curso que é o ESB, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Então, os ensina o básico da Doutrina Espírita. É o comecinho, é a base, dali a gente vai se desmentando um conhecimento maior. Porque o mestre já falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais a gente conhecer, mais base a gente tem para enfrentar e para nos transformar. Porque realmente a transformação nossa é muito complicado. A gente está naquela zona de conforto e não quer sair daí. Mas é preciso. A transformação vai ocorrer e a gente tem que estar preparado para isso. Também temos na quinta-feira o estudo do Livro dos Espíritos, que começa às 7 horas e vai até às 15 para as 8, depois tem a palestra. E na sexta-feira também a gente tem o mesmo estudo, que é às 14h45 e vai até às 15h45, depois das 16 tem também palestra e o passo. No sábado agora nós criamos um grupo que é o estudo da família. É muito bom a gente estar discutindo os problemas inerentes à família, e a família é a nossa escola principal, então a gente precisa estudar, né, como enfrentar esses pequenos problemas, pequenos em casa, né, porque é aquele núcleo ali, mas são questões grandes que ocorrem ali que a gente precisa trabalhar elas. E também no sábado nós temos às 16 horas, que não é bem um estudo, mas a gente tem um grupo de canto, que
que o nosso objetivo é divulgar a doutrina espírita, mas principalmente renovar cada um de nós. O convite está aberto. Quem quiser maiores informações, pode ir ali na biblioteca, que a gente vai ter o maior prazer de atender todo mundo. Mais uma coisinha. Nós temos aqui, as nossas trabalhadoras fizeram pirólise. Quem gostar de pirólise, só ir ali na biblioteca também. É uma delícia, é fluidificado. Não engorda. O pessoal que estaciona o carro fora, tem um amigo nosso que cuida dos carros. Então a gente pede, não precisa dar dinheiro para ele, que a gente paga um salário para ele. Mas nós temos uma caixinha ali atrás, se alguém quiser cooperar, ajudar para que a gente possa pagar para ele, só depositar o valor ali que depois a gente repassa para ele uma vez por mês, a gente faz o pagamento para ele. Tá bom? Se alguma coisa, Chico? 5 minutos hoje no dia. Ah, verdade. Hoje, para quem não quer assistir o Faustão, hoje à tarde vai ter lá na Federação Espírita, às 17 horas, chama o Festival 5 Minutos. São várias peças que duram 5 minutos. E o objetivo deles é ganhar fundos para um outro evento maior que vai ter. Então a entrada é R$20. Quem quiser paga meia, mas leva uma lata de leite. Aí paga só meia. Quem não tiver o que fazer hoje, nenhuma atividade mais importante, dá uma passadinha lá, prestigiar o pessoal lá, é muito legal, são peças divertidas, vai ser bem gostoso. É 2 horas de espetáculo, das 17 às 19. Beleza? Vamos fazer a nossa prece de encerramento, então? Queridos irmãos, vamos visualizar a imagem do nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, e vamos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos reunidos nesta casa, essa casa tão abençoada que nos acolhe com muito amor, com muito carinho. E hoje viemos para cá, com certeza intuídos por nossos irmãos da espiritualidade, para que aqui pudéssemos atender ao convite que o Mestre nos fez e nos aperfeiçoarmos, de nos renovarmos, de nos transformarmos, de estarmos preparados para as mudanças que vão ocorrer em nossa terra. Mestre querido, sabe das nossas dificuldades, dos nossos vícios, sabe que ainda procuramos mais bens materiais do que os bens espirituais. Mas Mestre também sabe que ao estarmos aqui, já temos em nós a vontade de nos transformar. Por isso, Mestre, te pedimos que esteja conosco em cada minuto da nossa vida. Nos inspire, nos intua, conduza os nossos pensamentos, os nossos sentimentos